Olá! Hoje a gente vai fundo em Levítico capítulo 6. Estamos com o texto da NVI aqui e também, alguns comentários e estudos para ajudar a gente a entender melhor essas instruções, que são bem antigas, né? Isso aí. Diferente do que a gente viu antes, que era mais sobre quem trazia a oferta, o capítulo 6 olha para os sacerdotes. Parece um monte de regra, mas, assim, tem uns princípios bem legais por trás. Uhum. Vamos focar em três coisas. A importância de consertar o erro, sabe? A restituição antes do perdão. Depois, o significado daquele fogo que não apagava no altar. E uma ideia que, olha, me surpreendeu. A santidade que podia meio que passar para outras coisas. Exatamente. É uma ótima forma de ver. Vamos explorar como essas regras para os sacerdotes bem específicas, na verdade, revelam ideias maiores sobre pecado, perdão e até sobre o que é ser santo. Vamos lá, então. Começando, versículos 1 a 7. A coisa é bem prática. Se alguém pecasse contra outra pessoa, sei lá, enganando num depósito, roubando, ou até achando algo perdido e mentindo a respeito. Sim. A primeira coisa, antes de ir para o sacerdote, era restituir. E não era só devolver o que pegou. Tinha que botar um quinto a mais. Só depois de acertar as contas com a pessoa é que levava a oferta pela culpa. E essa ordem, né? É o ponto-chave que os comentários destacam. A ofensa era vista como contra Deus e contra a pessoa. Não tinha essa de, peço perdão a Deus e tá tudo certo. Não, né? A restituição era a parte essencial mesmo. Uma fonte até liga isso direto com o que Jesus fala em Mateus 5, sabe? De se reconciliar com o irmão antes de levar a oferta no altar. Faz todo sentido. Pois é, mostra que a confissão sozinha não resolvia. Precisava de uma ação concreta para reparar o dano. É um princípio que ecoa até hoje, sobre a integridade, né? Verdade. Aí o texto muda um pouco o foco, vai para a lei do holocausto, aquela oferta toda queimada, versículos 8 a 13, e o ponto central é: o fogo no altar tinha que ficar aceso, sempre, nunca podia apagar. Uma imagem poderosa. Muito. E isso significava trabalho para o sacerdote. Todo dia colocar lenha, arrumar o holocausto em cima, e tinha até um ritual com roupas especiais de linho para tirar as cinzas e levar para um lugar limpo fora do acampamento. Esses detalhes todos, que valem também para a oferta de manjares, que era de cereais, e para a oferta pelo pecado, eles mostram a seriedade, a constância que o serviço ali exigia. Não era pouca coisa. Mesmo. E esse fogo contínuo é um símbolo forte. Algumas interpretações sugerem que pode ser a intercessão de Cristo, que não para. Outras falam dos olhos de Deus, sempre vigilantes. Interessante. De qualquer forma, é uma visão bem diferente de algumas ideias mais modernas que, como um estudo aponta, às vezes acabam diminuindo um pouco a noção da gravidade do pecado, né? Com certeza. E agora, a parte que eu achei, assim, bem curiosa. O texto fala duas vezes, lá nos versículos 18 e 27, que tudo que tocasse em certas ofertas muito santas se tornaria santo. Santo no sentido de separado para Deus. Isso. Tinha até regra para o que fazer com os potes usados para cozinhar a carne dessas ofertas. O de barro tinha que quebrar, o de bronze tinha que ser esfregado, lavado. Olha só, isso meio que vira de cabeça para baixo a nossa lógica comum, né? Que o impuro contamina o sagrado. Totalmente. Que parece que é a santidade que tem um poder ativo, que se espalha. Um dos comentários faz uma comparação muito boa com Jesus. Ah, é? É. Enquanto alguns líderes religiosos evitavam quem eles chamavam de pecadores para não se contaminarem, Jesus fazia o contrário. Ele tocava, interagia, e era a santidade dele que transformava as pessoas. Nossa, que paralelo forte. Pois é. E aí fica a pergunta que outra reflexão levanta. Será que o contato com o sacrifício de Jesus funciona assim com a gente hoje? Nos separando para Deus, nos santificando? Uau, muita coisa para pensar. Então, resumindo o que a gente viu em Levítico 6, a gente tem essa visão por dentro do trabalho dos sacerdotes, que destaca, primeiro, a necessidade de acertar as contas com o próximo, a restituição como passo para o perdão. Certo. Segundo, essa exigência de uma dedicação constante,
simbolizada pelo fogo que não apaga. E terceiro, essa ideia intrigante da santidade como algo potente, que se irradia. Exato. E mesmo sendo regras de um sistema antigo, de sacrifícios, elas nos fazem pensar em coisas que não mudam, né? A relação entre justiça e perdão, o que é ter uma devoção real, constante, e como o sagrado interage com o nosso dia a dia. A seriedade com o pecado e a necessidade de reparação continuam sendo pontos muito relevantes, né? Sem dúvida. A forma como o erro era tratado e a necessidade de consertar as coisas. Isso não envelhece. E para a gente fechar, fica uma provocação para pensar um pouco mais. Se lá em Levítico, objetos e pessoas podiam ser santificados por tocar no sagrado, como será que a nossa própria interação com aquilo que a gente considera divino hoje pode não só mudar a gente por dentro, mas também, quem sabe, influenciar os lugares e as pessoas ao nosso redor? Fica aí a reflexão.